Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Que tal está a sua vida? Bem alinhadinha com Deus? Que tal estão os teus caminhos? No trilho do Senhor? Para onde você está indo? O que você está fazendo? Como é o seu viver? Tem essas perguntas, nós precisamos ter as respostas todos os dias. O que estamos fazendo aqui? Que farei hoje? Como está sendo a minha vida? O que eu estou escrevendo? Que história eu estou escrevendo? Nós sabemos que a palavra de Deus é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de histórias. Histórias que tiveram uma finalidade, histórias que traçam um cronograma, histórias proféticas que nos trazem a vontade e a palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 7 com a linda história de Estevão. Estevão, neste capítulo, está contando a história da nação de Israel. Estevão está trazendo uma mensagem para o povo ali no Sinédrio, para doutores da lei, para sacerdotes, para os principais dos judeus, para os anciãos, para um grande corpo de júri, de jurados. Vamos ver no programa de hoje a mensagem de Estevão, onde ele quer chegar contando a história de Israel. Você sabe contar a história de Israel? Como está a história da sua vida? Deixe o Espírito Santo falar com você através deste programa, pois Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vamos ver então qual foi a mensagem de Estevão. O que Estevão pregou, o que Estevão falou ali para aquele sinédrio, para aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Reunidas para julgá-lo, reunidos para dizer, olha, você vai perecer, você não vai continuar vivo não, porque eles não podiam se sobrepor à sabedoria, à inteligência, à graça, à unção que estava sobre Estevão. Estevão veio contando a história de Israel desde Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, José, Moisés. E ele conta a história de Moisés, como ele nasceu, como ele foi preservado por Deus, e agora ele está contando sobre o povo no deserto. Ele vai falar sobre o bezerro de ouro no deserto. Olha o que ele diz, Atos capítulo 7, 39 a 44. Ele diz assim, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Vamos ver aqui então a passagem do povo de Israel pelo deserto. O povo saiu do Egito com mão forte, debaixo do poder de Deus. O povo saiu dali quando houve aquelas 10 pragas lançadas sobre o Egito. A praga das moscas, a praga das rãs, a praga dos tumores, a praga da chuva, a praga da escuridão, a praga dos piolhos, várias pragas sobre os animais. E então a última,
a morte dos primogênitos. Com a morte dos primogênitos, o povo de Israel foi livre desta praga ao matar o cordeiro da Páscoa. Páscoa é passagem, é Pessá, é a passagem do anjo da morte sobre o Egito. O anjo passaria aquela noite, à meia-noite passaria matando todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Só Deus sabia quem era o primogênito, tanto dos homens quanto dos animais. Só Deus sabia. E então houve a Páscoa. E depois da Páscoa, então, todos estavam prontos, com as suas mochilas, com a sua mudança arrumada, prontos para partir. Comeram a Páscoa, aquele cordeiro pascal assado, sem quebrar nenhum osso. As famílias deveriam comê-lo todo, não podia sobrar nada para o dia seguinte. Se a família era pequena, juntava com outra família. Mas a Páscoa, eles deveriam comer com vestidos para a viagem, com um bordão nas mãos, sandália nos pés e toda a mudança amarradinha, pronta para partirem. E assim que comeram a Páscoa, eles partiram. Partiram sem saber exatamente para onde iam. Moisés leva o povo para um caminho que parecia, vamos dizer assim, uma armadilha, um lugar, um beco sem saída, um lugar onde eles não teriam como fugir do Egito. Os egípcios vieram atrás. Moisés foi com o povo por Migdol, passou entre montanhas e à frente ali estava a praia de Nueiba. Ali estava aquele lugar que tinha à frente o mar e atrás os egípcios. E nós vimos como de uma maneira sobrenatural, quando o povo clamou: Moisés, nós vamos morrer, os egípcios estão aqui, vão nos levar de volta. E Deus disse: diga ao povo de Israel que marche. Marchar para frente, o mar. Então Deus faz soprar um forte vento oriental, que abre as águas. O povo passa a pés enxutos, com um muro de água de um lado e do outro. Ai, que coisa mais tremenda, espetacular, a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Deus havia preparado tudo e o seu milagre era para mostrar quem Deus é. E o povo atravessa. Do outro lado, cantam, dançam, se alegram, Miriam com seu pandeiro, Moisés e toda a nação, louvando a Deus porque o mar se fechou sobre todo o exército de Faraó que vinha perseguindo Israel. E agora o povo estava diante do deserto. Caminharam e encontraram tantos obstáculos. Encontraram a falta de água, ali estava Mara, um lugar que as águas eram amargas, e Moisés lança um lenho, um pedaço de árvore, e as águas ficam doces, e o povo pode beber. Moisés então sobe o Sinai, ele sobe aquele monte onde ele havia tido um encontro com Deus. Ele sobe e lá Deus lhe dá a lei, e lá Deus lhe mostra o tabernáculo, aquilo que ele deveria fazer. Deus lhe dá um modelo de cada peça do tabernáculo, de cada utensílio do tabernáculo. A arca da aliança, a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso, o altar de bronze, a pia de bronze, o candelabro, a menorá. Deus mostra tudo para Moisés. O tamanho, as cortinas, as entradas, as portas, os bordados. Deus mostra tudo para Moisés. O tabernáculo era portátil, era montável e desmontável. De uma maneira muito tranquila, Deus enche do Espírito Santo a dois homens, Bezalel e Aholiabe. Deus os enche do Espírito Santo para fazerem toda aquela obra de artista, de bordador, de ourives, e o tabernáculo foi levantado. Então, aqui, assim que Moisés sobe o monte, e quando Moisés está lá recebendo de Deus a orientação sobre o tabernáculo, sobre a lei, lá embaixo, o povo se impacienta.
o povo já deixa o Senhor e chega para Arão e diz: esse Moisés, 40 dias ele ficou lá, esse Moisés já deve ter morrido. Não, olha, os deuses que nos tiraram do Egito, faz para nós um bezerro de ouro. Eles estavam acostumados lá no Egito a ver o bezerro de ouro. O bezerro era dourado. Faz para nós um bezerro de ouro. E nós vamos, são os deuses que nos tiraram do Egito, e faz para nós uma imagem de fundição. E o Arão faz o bezerro de ouro. Prepara aquele bezerro e o povo começa a sacrificar a ídolos. E aqui está, perante o Sinédrio, perante o julgamento, aqui está Estevão contando a história do povo. Como o povo ali no deserto ofereceu a ídolos. Aqui ele cita Moloque, a estrela do deus Renfã, como que o povo abandona o Senhor e segue ídolos. Então, Estevão está traçando a história, mostra o povo no deserto, mostra como Deus deu a Moisés o tabernáculo e como deveria ser feito até chegar no templo. Agora, Estevão vai falar de Salomão e a construção do templo. Olha o que está escrito em Atos 7, 45 a 49. Diz assim o texto: o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Bem, aqui neste momento, Estevão, depois que ele fala que Deus deu a Moisés, lá no deserto, o tabernáculo, com todos os seus utensílios, os móveis do tabernáculo, e que eram dispostos formando uma cruz. Sim, apontando já para Jesus. Lá estava a Arca da Aliança, o altar de incenso, a pia de bronze, o altar de bronze, na vertical. E na horizontal estava à direita a mesa com os pães da proposição e à esquerda a menorá ou candelabro de 7 braços. Uma peça de ouro martelado, uma peça só, sem nenhuma solda. Ali estava o tabernáculo formando uma cruz. Ali estava o tabernáculo que era montado e desmontado pelos levitas. Levavam sobre os ombros, levavam o tabernáculo. E então esse tabernáculo, ele é conduzido depois por Josué. Entra na terra prometida. Na terra prometida, ali estão os sacerdotes trabalhando, sacrificando diante do tabernáculo em Siló, até o tempo de Davi. Davi então traz a Arca da Aliança para Jerusalém, coloca uma tenda, coloca um tabernáculo e ali a arca com adoração sem cessar na presença de Deus. Mas Davi quer construir um templo para o Senhor e Deus não permitiu que fosse Davi. Deus disse: não, Davi, você é um guerreiro. Você esteve na guerra, as suas mãos mataram muita gente com a sua espada. Não será você que me edificará um templo, mas será o seu filho. E o filho de Davi, Salomão, Shalomon, ou seu nome significa filho da paz. Então, é Salomão que vai edificar o templo. E o Senhor mesmo fala, através do profeta Natan a Davi: olha, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem me edificar? Como vocês vão edificar um templo para mim?
E nós vamos ver que Salomão vai levantar um mais lindo templo. O templo era tão bonito, era tão maravilhoso, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As suas 2 colunas de bronze, Jaquim e Bozês, aquelas colunas imensas de 4 dedos de largura de bronze. O bronze era tanto que nem se podia pesar, calcular o seu valor. Assim nos diz quando Nabucodonosor levou os utensílios do templo para a Babilônia. O templo tinha o lugar santo dos santos, aquele ambiente como um cubo, desde o seu teto, as paredes e o piso, tudo coberto de ouro. Onde estava a Arca da Aliança, com 2 grandes querubins, cujas asas tocavam a asa de um no outro e a ponta da outra asa tocando nas paredes, tudo coberto de ouro. Ali estava o Templo de Salomão. Esse templo maravilhoso, construído para trazer, para ter ali a presença de Deus. E foi inaugurado numa festa maravilhosa, numa festa tremendamente grande, com toda a nação reunida, toda a pompa, aquele tamanho tão grande. Nós vamos ver que depois o Templo de Salomão, ele vai ser destruído, ele vai ser reconstruído por Esdras, na época também de Neemias, e o templo depois ele vai ser ampliado na época de Jesus, o rei Herodes, o rei que governava Israel quando Jesus era bebê. Ele levou 46 anos para reformar e ampliar o templo em Jerusalém. E nós vamos ver que Estevão vai falar agora, depois de falar do templo, porque eles estão acusando Estevão de que o templo vai ser destruído. Olha como Estevão vai falar da rejeição dos judeus a Jesus. Atos 7, 51 a 53. Lemos assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Uau! No final da mensagem de Estevão, ele veio como um contador de histórias. Contou de Abraão, contou de Isaac, de Jacó, de José. Contou de Moisés, contou de como Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Contou a respeito dos milagres de Deus no deserto. Mas ele contou que lá no deserto, enquanto Moisés está recebendo a palavra de Deus, a direção de Deus, o povo está se prostituindo, adulterando com ídolos, fazendo bezerro de ouro, adorando ídolos de uma maneira tão terrível, rejeitando Deus. Salomão levanta o templo. O templo é tão maravilhoso, o templo é tão lindo, mas o próprio Salomão, ele vai encher o próprio templo que ele edificou para Deus, por ter se casado com várias mulheres de várias nações, mulheres que tinham seus deuses, e para agradar a essas mulheres, essas rainhas, princesas, ele então traz os seus ídolos para o próprio templo que ele levantou. O templo foi contaminado e o templo de Salomão foi derrubado, foi destruído, foi saqueado, foi levado todos os seus utensílios, todo o seu ouro, toda a sua preciosidade foi levada para Babilônia. Babilônia. E nós vamos ver lá na Babilônia o filho ou neto de Nabucodonosor, Beltesazar. Ele está dando um grande banquete. Ele está, de uma maneira assim muito, podemos dizer assim, sem nenhuma responsabilidade, de uma maneira frívola, ele está fazendo um banquete
quando lá fora estão os medos e persas para atacar e entrar em Babilônia. E naquela noite daquele banquete, ele manda trazer os utensílios do templo, as taças, os garfos, os talheres, as taças de ouro, de prata, do templo de Salomão. E ele dá glória aos deuses, deuses de prata, de ouro, de ferro, de madeira, de pedra, e não deu glórias a Deus. Nem cita o Deus de Israel. E naquela noite aparecem os dedos da mão de um homem escrevendo na parede, na caiadura da parede, na sala do banquete. Ele treme de medo e chama Daniel. Daniel para interpretar aquela escritura. E Daniel diz: pesado foste na balança e achado em falta. E ali, naquela noite, o rei Belsazar, ele morre porque os medos invadem Babilônia. E depois nós vamos ver Esdras e Neemias levando de volta o que pertence ao Senhor para reconstruir o templo. Herodes amplia esse templo, mas a mensagem de Estevão é exatamente esta: olha, nossos pais rejeitaram a liderança de Deus. Nossos pais rejeitaram Moisés, depois rejeitaram a liderança do Senhor, rejeitaram no deserto, e o próprio Salomão permitiu a contaminação do templo. E vocês também têm rejeitado. Rejeitado aquele que é o Senhor, aquele que Ele mesmo é quem mandou levantar o templo. Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo enviado, o Messias prometido, e vocês o rejeitaram. Vocês são como os nossos pais, uma geração dura, de coração duro, de coração pronto a rejeitar Deus e as coisas de Deus. Ele diz: a qual dos profetas vossos pais não mataram? A qual dos profetas eles não perseguiram e mataram? Puxa vida! Estevão está muito corajoso e ele vai direto na ferida dos judeus. Ele diz: vocês são filhos dessa geração que rejeitou Deus, que rejeitou os profetas, que rejeitou a liderança que Deus trouxe, que rejeitou a direção de Deus. A quem vossos pais não mataram? A quem? Então, isso aqui vai trazer para o Sinédrio, vai trazer para aquele povo ódio, e eles vão então matar Estevão. Muitas vezes a palavra de Deus é dura conosco. Muitas vezes Deus nos diz: você está rejeitando, você está fazendo coisa errada, você está no pecado. Deus não aceita esse pecado. Deus não aceita. Hoje as pessoas estão dizendo: Deus é amor, Deus ama como nós somos. Deus nos ama, mas Ele nos transforma. Nós não mudamos Deus, Deus nos transforma. Quem sabe você tem vivido achando que está tudo bem, assim como esses judeus aqui achavam que estava tudo ok para eles, mas não estava. Deus nos leva a um momento de decisão. Tudo ou nada. É Deus ou Deus. É Jesus ou Jesus. Senão, não é do jeito que nós pensamos ou queremos. Como está a sua vida? Limpa? Alinhada com Deus? Ou você está vivendo no pecado e achando que Deus vai aceitar? Não vai. Não vai. Deus quer santificar você. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que eu sou um pecador, reconheço que tenho vivido longe dos Teus caminhos. Perdoa-me, Senhor, lava-me,
Purifica-me, santifica-me. Eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, para viver na Tua presença em santidade. Dá-me força, dá-me coragem, dá-me Tua graça, dá-me Teu Espírito Santo e santifica meus lábios, minha mente, meus olhos, meu corpo, meu coração. Eu sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. É isso aí. Que você possa viver na presença do Senhor em santidade, aguardando o dia glorioso, quando estaremos para sempre com Ele. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.